Bom dia, irmãos. Nós estamos aqui porque nos foi proposto fazermos este estudo da Escola Bíblica Dominical, dar continuidade. Nós estamos estudando na Igreja Batista no Jardim Magarça o livro de Daniel. Já tivemos 3 lições. A lição 1 vislumbrou o panorama geral, a visão panorâmica do livro, né? A lição 2 tratou dos acontecimentos ali do capítulo 1 e a lição 3 falou sobre o episódio em que Daniel interpreta o sonho do rei Nabucodonosor. Nós vamos fazer um apanhado dessas 3 lições, assim, um resumo, e vamos dar continuidade à lição número 4. Então, você que ainda não estudou nenhuma dessas lições, ou mesmo você que já tem acompanhado essas lições, faça uma recapitulação, né, através da introdução desse estudo, e vamos juntos dar sequência a esse estudo do livro de Daniel. Então, vem comigo. O tema central do livro de Daniel, do profeta Daniel, do capítulo 1 até o capítulo 12, ele vai defender uma tese, uma ideia de que Deus ele tem um senhorio, o domínio dos reinos deste mundo. E essa ideia ela fica muito presente em todos os capítulos, porque Israel está vivendo no tempo do cativeiro, né? E é o cativeiro babilônico, né? A gente pode fazer um apanhado até para fazer distinção, né, do cativeiro vivenciado pelo povo de Judá, que era o reino do sul, e o cativeiro vivenciado por Israel, que era o reino do norte. Historicamente, existiu o período do Reino Unido, que foi representado ali por 3 reis. Inicialmente Saul, que reinou 40 anos, depois Davi, que reinou 40 anos, e Salomão, que também reinou 40 anos. E o período do Reino Unido foi um período de crescimento do povo de Israel como nação, e até, vamos dizer assim, por conta da pessoa de Davi, crescimento espiritual. Eles cresceram, vamos dizer assim, eles aperfeiçoaram o culto, eles estabeleceram a nação, Estado de Israel, eles estenderam as fronteiras. Então, por isso que quando a gente vê lá no capítulo 1 de Atos, quando Jesus está prestes a ascender aos céus, um discípulo vira para ele e pergunta: Senhor, será neste tempo que Deus irá restaurar o reino a Israel? E Deus chama a atenção daquele discípulo dizendo assim: olha, não compete, né, a mim nem a você saber tempos que o Pai reservou para si. E aí ele fala que e ele acende os céus, né? Mas o que fica marcado nesse episódio é que o povo ele ansiava, vamos dizer assim, por uma restauração do reino, tal qual aconteceu no reino de Davi, onde as fronteiras foram expandidas, os povos que estavam à volta de Israel, eles pagavam impostos a Davi, pagavam impostos a Salomão. Então foi uma época áurea do reino de Israel. Então, o Reino Unido. Aí vem a divisão do reino. O filho de Salomão, ele pega aconselhamento conselhos, né, com os jovens que viveram com ele na sua época, e ele, vamos dizer assim, ele toma uma atitude que divide o reino. Então 10 tribos e meia
ficaram seguindo a Jeroboão e passou a se chamar Israel, Reino do Norte. E uma tribo e meia, que é a tribo de Judá e a meia tribo de Benjamim, começa a seguir, vamos dizer assim, ali os descendentes de Davi, porque Roboão era filho de Salomão e Salomão, por sua vez, era filho de Davi. Então, uma tribo e meia segue a Davi, porque existia uma promessa de Deus para Davi que ele manteria uma lâmpada acesa da descendência dele. E isso se estabelece até que Judá ele vai para o cativeiro. Mas com o reino dividido, os reis os reis de Israel, eles têm assim uma dificuldade muito grande em se manter na presença de Deus. Imaginem que Daniel estava vivendo no tempo do cativeiro. Mas que cativeiro era esse? Como eu falei anteriormente, o reino havia se dividido. Reino do Norte, inicialmente quem começou a reinar foi Jeroboão. E o Reino do Sul, que na época da divisão quem estava reinando era Roboão, filho de Salomão. E dessa divisão, o Reino do Norte, liderado por Jeroboão, eles ficaram receosos de que o povo, vamos dizer assim, o povo do Norte fosse a Jerusalém, a Judá, para adorar, né, o verdadeiro Deus. Então Roboão, no temor de que o povo saísse da terra e fosse adorar ali em Jerusalém, em Judá, ele estabeleceu 2 lugares de cultos, e nesses 2 lugares ele colocou bezerros de ouro para que o povo cultuasse bezerros de ouro. Então, nesta linha de adoração a bezerro de ouro, no tempo de Acabe ele começou a adorar, né, influenciado por sua mulher Jezabel, os Baalins, né, a Baal. E o comportamento dos reinos do norte foi um comportamento desde o início até o final de idolatria, a ponto de Deus levantar profetas do nível de Elias e Eliseu para chamar a atenção dos reis e do povo que estavam, vamos dizer assim, descambando para a idolatria. E nesse período, vamos dizer assim, todo de reinado do Reino do Norte, né? Israel, Reino do Norte, o povo, assim, por conta da liderança dos seus reis serem, vamos dizer assim, fracos espiritualmente, eles mantiveram, vamos dizer assim, um afastamento de Deus. A ponto de que, no ano 721, o rei de Israel, se não estou enganado, foi Oséias, o último rei de Israel, ele sucumbiu diante do poderio militar da Assíria e foi levado em cativeiro. Isto o Reino do Norte. O Reino do Sul, que era a descendência de Davi quem governava, manteve-se ainda, vamos dizer assim, aproximadamente pouco mais de 100 anos ainda com reis, vamos dizer assim, se mantiveram. Eles conseguiram, eu não sei se vocês lembram do episódio de Ezequias, onde Senaqueribe vai até a porta de Jerusalém e afronta a cidade e diz que não existiria nenhum Deus que pudesse livrar o povo, porque... E aí, vamos dizer assim, Ezequias intercede, Deus intervém nessa situação, Isaías manda uma palavra de alento para o rei, e Deus, de uma forma milagrosa, livra Judá, que não tinha, vamos dizer assim, condições de poder, de armamento, poder bélico. Ele não tinha condições de resistir, mas de uma forma sobrenatural, Deus dá o livramento ainda na época de Ezequias. Então, a Assíria é quebrada como nação na época de Ezequias. E aí, vamos dizer assim, o reino de Judá ainda resiste 100 anos aproximadamente, 120 anos, depois que o reino do norte foi levado pelo cativeiro pela Assíria. O reino de Judá ainda permanece mais ou menos 100 anos. Mas nós já estamos agora nesse período do ano de 605, quando a primeira leva de cativos vão para o cativeiro babilônico, aonde provavelmente Daniel
tenha, vamos dizer assim, acompanhado essa primeira leva. Eu digo primeira leva porque foram cerca de 3 levas, uma no ano 605, uma no ano 597 e outra aproximadamente no ano 586. Então foram 3 levas. Mas, como eu falei antes, de capa a capa no livro de Israel, a mensagem é exatamente essa, que apesar das circunstâncias, eu não sei se isso te fala alguma coisa para os dias de hoje, apesar das circunstâncias, era Deus quem tinha o domínio dos reinos. O capítulo 2, no versículo 21, ele diz assim: Deus tem o domínio. É Ele quem estabelece reinos, é Ele quem remove reinos. Então, Ele tem o domínio. Então, a lição número 1, ela vai tratar assim do pano de fundo, vai dar o panorama geral. Ela vai falar sobre a autoria do livro, que é muito discutida, vamos dizer assim, pela chamada crítica da forma. A crítica da forma é um movimento de literários que questionam a autenticidade do texto sagrado. Eles questionam porque colocam diversos argumentos que não tem autenticidade, ou não tem isso, ou não tem aquilo, mas ali no estudo é bem rebatido, né, com as objeções que esses literários fazem em relação, seja em relação à versão, à linguagem, seja em relação à autoria, é bem assim batido ali, né? O tempo em que o livro foi escrito, ele, assim, os estudiosos não chegam a um consenso. Ele vai assim do ano 605, que foi a primeira leva de cativos do povo de Judá para a Babilônia, ao ano 536, que é justamente a primeira leva que volta do cativeiro babilônico já no tempo de Ciro. Então, entre esse período, provavelmente Daniel, que é o autor, né, que é o profeta, que é o personagem principal do livro, porque a maioria das histórias são com ele, as visões são ele que tem, ele que é instrumento de Deus para registrar as visões. Então, tudo acontece com ele. Então, provavelmente de 605 a 536, né, período aí, vamos dizer assim, que parte já da juventude até aos fins dos dias de Daniel, seja o período que foi escrito esse livro. O conteúdo do capítulo 1 ao capítulo 6 vai fazer narrativas das histórias vivenciadas, seja por Daniel, seja por seus amigos. Daniel, Misael, Ananias e Azarias eram os nomes hebreus, né, judeus, desses 4 jovens. Mas eles, vamos dizer assim, para se familiarizar com a terra, o rei, os oficiais do rei, colocam nomes babilônicos nele. Daniel começam a chamá-lo de Beltesazar. Ananias começam a chamar de Sadraque. Azarias começam a chamar de Abdenego. E Misaías começam a chamá-lo de Mesaque. Bom, finalizando essa primeira lição, resumo, né, de forma assim bem sintética essa primeira lição. O livro de João, a primeira carta de João, no capítulo 5, versículo 19, ele diz assim: E sabemos que somos dele, e que o mundo jaz no maligno. Ou seja, o mundo está sob o poderio do acusador, do inimigo das nossas almas, do diabo. Mas tudo sob o controle de Deus. Nós vemos isso com clareza no exemplo da história de Jó, que o diabo, o acusador, ele precisa pedir permissão, ele precisa dar autorização de Deus para chegar a tocar em Jó, seja nos seus bens, seja na sua saúde. E
É interessante quando nós temos o relato nos evangelhos, no evangelho de João precisamente, ali no versículo 11 do capítulo 19, ele diz assim Jesus diz para Pilatos: nenhum poder tu terias sobre mim se não fosse dado do alto. Então ele está querendo dizer que o poder de fato não pertence ao governante, pertence a Deus. E para a gente fechar essa questão, né, a informação que está em todo o livro de Daniel, ele diz assim: eu estabeleço, né, ele dá glórias a Deus, porque Deus é quem estabelece reinos e quem remove reinos. Então a história do governo das nações, o domínio dos reinos está nas mãos do Senhor. Então assim a gente finaliza essa primeira parte. Bom, continuando, a lição número 2, ela fala sobre o capítulo 1, do versículo 1 ao 21, falando sobre aquela situação inicial dos jovens judeus ali no reino de Babilônia, sendo tratados e cuidados pelos oficiais do rei Nabucodonosor. Então o rei, de forma bem resumitiva, o rei estabelece um padrão para cuidar daqueles jovens e pela situação, vamos dizer assim, apresentada no texto, da ideia que não somente os hebreus, mas existiam outros jovens, certamente jovens de outras nações conquistadas por babilônias, que estariam ali recebendo um tratamento diferenciado para serem auxiliares do reino de Babilônia junto, vamos dizer assim, ao palácio, seja por se tratar de assunto das suas terras de origem ou qualquer outros assuntos que o rei necessitasse. E aí o rei estipulou um tratamento especial com alimentação, vamos dizer assim, do palácio. O texto fala das iguarias do rei, né? Deveriam ser comidas típicas da terra de Babilônia naquela época. E Daniel e os seus amigos resolvem o que o texto chama, não se contaminar. Eles resolvem, vamos dizer assim, se apartar daquele tipo de refeição. Provavelmente, no meio das refeições, deveria ter carnes e comidas que para o judeu eram assim imundas. Por exemplo, a carne de porco para o judeu ela é imunda segundo a lei e ele não come. E no relato do livro de Levítico existem diversas carnes, por exemplo, o camarão ele seria uma carne imunda, a carne de coelho uma carne imunda, e no livro de Levítico a gente depara com diversos tipos de carnes e alimentos que não seria, vamos dizer assim, recomendado ao judeu por força da lei mosaica. E aí o Daniel resolve não se contaminar, ele resolve não comer a comida do rei. O que me chama a atenção nesse episódio do capítulo 1, versículo 1 ao 21, onde nós já conhecemos a história e sabemos que Daniel faz um propósito de não se contaminar, se aparta, ele resolve comer apenas legumes e, vamos dizer assim, ele se dá bem diante, vamos dizer assim, da situação, porque Deus o abençoa nessa situação. Mas eu gostaria de destacar 2 pontos que, para mim, vamos dizer assim, precisam ser abordados nesse primeiro capítulo. O primeiro ponto é o seguinte: Daniel e seus amigos, eles não impõem nada, mesmo porque não estavam em condições de impor. Mas eles poderiam, vamos dizer assim, colocar a coisa do tipo assim: eu prefiro morrer a comer alguma coisa que a lei proíbe. Não, eles não impõem. Eles compõem diante de uma situação de adversidade. Existia algo imposto para eles, que seria a alimentação, e eles compõem de forma do seguinte: olha, eles fazem assim uma contraproposta, eles andam meio caminho, eles colocam o seguinte: olha só, vamos fazer o seguinte, vamos experimentar 10 dias e ver como é que a gente fica depois desses 10 dias. Então,
É uma sabedoria, vamos dizer assim, que eu atribuo para a minha vida, que você deveria atribuir para a sua vida, pensar, vamos dizer assim, na possibilidade de que, vamos dizer assim, nós não precisamos impor nada a ninguém. Nós precisamos compor. Jesus Cristo, no Sermão do Monte, ele fala assim: aquele que te chamar para caminhar 1 milha, caminha 2. E não te desvie daquele que te pedir emprestado. E o Sermão do Monte, ele vai, vamos dizer assim, gerar nas nossas vidas esta flexibilidade, né, de uma renovação do entendimento sobre o reino de Deus. Jesus vem ali renovando o entendimento daquilo que estava estabelecido para o reino de Deus. Então, compor deve ser uma atitude minha e sua, assim como foi a de Daniel. Ele não impôs nada ao oficial do rei, mesmo porque não estava em condições, mas ele fez uma proposta. Ele pediu ao rei que experimentasse, ou ao oficial do rei que experimentasse a questão. O ponto 2 desse capítulo 1, que eu também vejo assim como muito interessante como aprendizado, é o seguinte: o texto não fala, é verdade, mas eu presumo nas entrelinhas do texto que não existiam apenas Daniel, Misael, Ananias e Azarias como jovens cativos de Judá ali na corte de Babilônia. Deveriam existir outros jovens, mas a Bíblia destaca esses 4 porque eles quiseram, vamos dizer assim, fazer algo diferente diante de Deus. Mas a Bíblia não condena, ela não condena os outros jovens, possivelmente hebreus, de origem judaica, que estavam ali na corte do rei de Babilônia e que não fizeram essas propostas. E muitas vezes, dentro da sua misericórdia, Deus, vamos dizer assim, tolera alguma coisa que eu ou que você, vamos dizer assim, não tivemos maturidade espiritual suficiente para tomar uma postura diante daquela situação. Deus tolera segundo a sua infinita misericórdia, até que eu e você cheguemos ao entendimento espiritual sobre aquela questão, nós cheguemos à verdadeira visão de Deus sobre aquela situação, e aí nós tomemos uma postura de acordo com aquilo que é a vontade de Deus. Mas o texto ele diz o seguinte, que Misael, Ananias, Azarias e Daniel resolveram oferecer a Deus algo que nenhum outro, seja hebreu ou seja assim de outro povo, estava oferecendo a Deus. Eles ofereceram algo do qual Deus se agradou. O capítulo 37 de Salmos, no versículo 4, ele diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. É muito interessante a gente entender que estes jovens resolveram se agradar de Deus e agradar a Deus. Irmãos, o que Deus não está fazendo por um filho seu que tem no seu coração o desejo de lhe agradar? Muitas vezes jejuns, muitas vezes posturas de orações, postura de jejuns, nas suas mais diversas fases. Tem gente que fala assim, jejum de não assistir filme, ou de não acessar a internet, ou jejum de WhatsApp, ou jejum de Facebook, não vale, porque isso não é jejum. Quem sou eu para dizer o que não é jejum? Porque a título de Daniel resolveu não comer das iguarias, mas ele não poderia deixar de comer, porque senão o aspecto, o semblante dos jovens estariam, vamos dizer assim, mais pesado, né?
e eles não teriam a continuidade na dieta que eles se propuseram. Mas eles se propuseram a comer sim, não as iguarias do rei, legumes. E aí, vamos dizer assim, foi do agrado de Deus e Deus honrou eles. Irmãos, isso nos traz assim uma lição muito grande, que nós precisamos ter esta preocupação de sermos aqueles que vamos nos agradar de Deus. Agrada-te do Senhor. E a resposta de Deus é que Ele vai se agradar de nós. Então, a gente fecha essa segunda lição de forma assim muito resumida, porque já foi estudada, né, na igreja, né, presente, e a gente repensa, né, se nós estamos agradando ao Senhor e se nós estamos alcançando o coração de Deus. A lição número 3 nos fala sobre os reinos vindouros. A forma como essa informação dos reinos vindouros, a maneira como essa informação chega é assim bem inquietante. O rei Nabucodonosor, ele tem um sonho. E diante desse sonho ele se inquieta e pede aos sábios, aos magos, aos entendidos, né, que eram seus conselheiros, eram seus assessores, a interpretação, e não somente a interpretação, que o sonho fosse contado. É muito interessante a gente ler o texto bíblico, porque os sábios, eles falam para o rei, né, dizendo assim, olha, conta o sonho que nós vamos dar a interpretação. E o rei fala assim, não, de jeito nenhum. Para eu crer que a interpretação é verdadeira, vocês têm que também dizer qual é o sonho. E eu imagino aquela situação, aí os magos argumentam, mas nenhum rei, em parte alguma do mundo, jamais pediu alguma coisa desse tipo. Quem é que pode revelar o que uma outra pessoa sonhou? E eles argumentam, somente os deuses, né? Por não conhecer o Deus do Altíssimo, o Deus do céu, o Criador dos céus e da terra. Mas existia já naquele palácio, no palácio do rei Nabucodonosor, alguém que conhecia. Irmãos, e aí esse é o primeiro ponto que eu quero destacar com vocês. Diante de todo aquele burburinho que estava se formando no palácio, Arioque já estava, vamos dizer assim, indo para cumprir o mandado do rei de exterminar os sábios, os magos e os entendidos. Diante de todo aquele burburinho, Daniel, ele se posiciona diante do oficial do rei e diante do próprio rei. O texto bíblico diz que ele pede assim algo como uma audiência com o rei e se posiciona dizendo assim, olha, me dá um tempo, pequeno que seja, e que eu darei ao rei a interpretação. Irmãos, baseado em que Daniel pode ter feito essa afirmação de que ele daria a interpretação? Você pode até pensar assim, não, Daniel estava querendo ganhar tempo. Talvez, vamos dizer assim, humanamente falando, racionalmente falando, se eu, vamos dizer assim, não tivesse tido nenhuma experiência com Deus antes, eu poderia dizer assim, não, Daniel está sendo realmente um sábio, ele está ganhando tempo. Mas o que adiantaria ganhar tempo? Talvez, vamos dizer assim, viver mais um dia, mais 2 dias, mais um tempinho, e aquela situação teria que se consolidar, e não havendo a resposta, todos iriam perecer, iriam morrer. Mas o que o texto me diz, e diz para você também, é o seguinte: Daniel era um homem, não somente um homem de fé, mas era um homem que já tinha tido algumas experiências com Deus. Porque se não fosse assim, ele não teria, vamos dizer assim, esse entendimento de dizer assim, ele não falou assim, olha, quem sabe amanhã ou depois eu vou ter a interpretação. Ele falou com categoria e afirmação, me dá um tempo mais e eu vou te dar a interpretação. E quando ele veio dar a interpretação do sonho e contar o sonho diante do rei, irmãos, ele primeiro deu a glória que é devida a Deus, porque ele falou assim, olha, aos homens é impossível,
mas Deus revelou, né, a nós, né? E essa é a questão. A afirmação de Daniel nasceu de alguma experiência que ele teve anterior. De repente, quem sabe, a palavra de Deus no livro de Daniel se repete dizendo que ele tinha nele, nesse mesmo episódio, ele fala assim, o rei fala assim, Daniel em quem tem um espírito excelente. Então a gente entende que no Velho Testamento o Espírito Santo ele agia sobre alguns para tarefas específicas. Esse homem, Daniel, estava cheio do Espírito Santo e certamente, eu creio assim, foi uma revelação do Espírito Santo, algum acontecimento anterior que eles tinham, vamos dizer assim, de relacionamento com Deus através da presença do Espírito Santo, e ele recebeu aquela orientação. Pede mais um tempo. Pede um tempo e vamos dizer assim, e aguarda. E o texto não diz se foi em sonhos, mas o texto diz assim, naquela noite Deus revelou o sonho e a sua interpretação a Daniel. Irmãos, como é necessário, como é preciso que você e eu, nós valorizemos a experiência que nós estamos tendo hoje. Porque a experiência que Deus permite que eu e você estejamos vivenciando hoje, ela nos prepara para aquilo que Deus tem projetado para a gente, para o dia seguinte, para o amanhã, para o depois. Você vai me dizer que o tempo que José passou na casa de Potifar não foi um preparo para que ele, vamos dizer assim, se projetasse como administrador na casa do Egito. Irmãos, tempo de dificuldade, tempo de adversidade forjam o nosso caráter, nos aperfeiçoam diante de Deus. Uma vez eu estava no seminário e eu fui junto com os outros alunos da turma, o professor pediu um trabalho para a gente. Ele falou assim, justifique a existência do mal, a existência do sofrimento, a existência de tudo aquilo que existe de ruim na face da Terra. Quero que você, através da filosofia, justifique. E, irmãos, era uma época onde a gente ia para as bibliotecas fazer pesquisas. E eu fui na biblioteca, fui na parte de filosofia, peguei vários livros, anotei pensamentos de diversos filósofos, mas eu só consegui uma resposta plausível na pessoa de um filósofo, e foi um filósofo cristão, foi Agostinho. Agostinho foi um dos pais da igreja, foi um grande filósofo ali da igreja do primeiro século, e ele falava sobre a existência do mal. Ele falava assim, o mal e o sofrimento existem para a glória de Deus. Ou seja, assim como as adversidades estão a serviço de Deus, todo o mal, vamos dizer assim, até o próprio acusador das nossas vidas, ele está prestando um serviço a Deus. O diabo e os seus anjos, eles só agem na medida que Deus permite que eles ajam, na medida que Deus autoriza que eles ajam. Então, o mal, ele existe na face da terra para a glória de Deus. Tudo isso, toda a história da humanidade vai redundar em glórias ao nome do Cordeiro, ao nome daquele que recebeu o nome que está sobre todo nome. Então, nós precisamos entender que o dia de hoje nos prepara como assim, uma prova para o dia de amanhã. Então, Daniel já deveria ter experiências que firmaram aquele entendimento no coração dele. E a própria presença, podemos dizer assim, a própria presença do Espírito Santo confirmou no coração, rei, dá um tempo e nós vamos te revelar o que o Senhor quer. E aquela experiência, irmãos, resultou. Enquanto ele não sabia do sonho, era um período de tribulação e de adversidade. Por quê?
porque estavam à beira da morte para morrer junto com os sábios, com os magos e com os sátrapas, com os governadores, daquela época. Mas quando veio a revelação da parte de Deus, houve glórias e honras e louvores ao nome do Senhor. Isso te diz alguma coisa para os dias de hoje? Que o nome do Senhor seja glorificado em toda a adversidade que eu estiver passando, que você estiver passando, que a igreja espalhada sobre a face da terra estiver passando. Glórias e honra ao nome do Senhor Jesus. Amém.